Eu estou animada para ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é a vida. A palavra do Senhor é a cura. E nós não podemos viver sem a palavra de Deus. E nós precisamos estar sempre animados para estar na presença de Deus. Não podemos ser aquelas pessoas que quando chega a hora já fica irritada. Ai, por que está chegando a hora de ir para a igreja? Nós temos que ter o prazer de estar na casa do Senhor. E termos a paixão, sermos apaixonados da presença de Deus. Anseiarmos sempre estar na casa do Senhor. Muitos desperdiçam esse momento. Ai, porque está frio, eu não vou na casa de Deus porque está frio. Mas Ele é Deus. Haja frio, Ele é Deus que cuida de nós. Haja calor, Ele é Deus que cuida e zela a nós. Haja o quê? Ele sempre é Deus que nos cuida. Por que nós escolhemos os momentos? Ai, eu só vou quando estiver calor, quando estiver frio ou chuva, eu não vou na casa do Senhor. Estamos a pecar contra Deus. Precisamos estar na casa do Senhor em todo o tempo, em todas as temperaturas, em todos os tempos, porque nós não sabemos na nossa vida. Ele acalmou ontem, ou Ele acalma hoje, ainda acalmará eternamente, porque Ele não muda. Ele é Deus de ontem, Deus de hoje e Deus eternamente. Então a palavra vai nos dizer, então entrando Jesus no barco e seus discípulos o seguiram. Nós sabemos que sempre Jesus, aonde Ele estava, os seus discípulos estavam junto. Então se nós formos a ver a palavra de Deus, Jesus entra no barco e os discípulos o seguem. Depois que os discípulos entram junto no barco, aí se nós continuarmos a ler, vamos perceber que sobreveio o quê? Uma tempestade. Naquele barco onde Jesus estava e seus discípulos, sobreveio uma tempestade. Nós sabemos que a tempestade, irmãos, é diferente de vento. A tempestade é terrível demais. Para quem está na terra de areia, quando começa uma tempestade, a areia até levanta para te cobrir na cara, você não conseguir nem ver. Aí levantou-se uma tempestade. Ainda no mar fica mais pior, porque o que tiver dentro do mar, se tiver barco, o barco afunda. Se tiver barco à vela, o barco à vela capota lá dentro da água se houver uma tempestade. Então a palavra de Deus vem nos dizer que Jesus, ele estava lá no barco bem dormindo, gente. Aí quando chega essa tempestade, os discípulos se aterrorizaram. Os discípulos ficaram com medo. Os discípulos ficaram apavorados. E eles começam a gritar: Mestre! Mestre, começaram a acordar Jesus. Salva-nos, perecemos. Mestre, nos salva. Estamos perecendo. Então Jesus pergunta para eles. Jesus perguntou para eles: por que sois tímidos, homens de pouca fé? Por que vocês são tímidos? Vocês têm pouca fé. Jesus, Ele que esquadrilha a mente, Ele que esquadrilha o coração. Ele percebeu que os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam aterrorizados. Mas eles sabiam que o homem que estava lá no barco, ele poderia fazer a diferença. Mas no momento ali da tribulação, no momento ali do pavor, eles não se lembraram disso. Eles se apavoraram, mas estavam lá com o mestre. Jesus já tinha feito milagres. Eles sabiam que Jesus poderia fazer alguma coisa para lhes salvar, mas eles temeram. E Jesus pergunta para eles: homens de pouca fé, por que vocês são tímidos? Por que vocês estão a ter timidez? Porque Jesus estava lá, não precisava ele se intimidar, era só clamar e Jesus ia fazer alguma coisa acontecer. Mas mesmo assim, que eram homens de pequena fé, mesmo assim que se intimidaram, Jesus levantou, Jesus ordenou, Jesus falou, o mar escutou, a tempestade escutou a voz de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite eu venho te falar. Não importa a situação que você está passando. Não importa se o teu barco está afundando. Clame por Jesus. Clame por Ele. Fala: Senhor, me ajuda. Senhor, me acode. Porque o meu barco está enchendo de água. Há muita tempestade aqui. Senhor, me ajuda para eu não perecer. Nós também precisamos clamar. Nós também precisamos chamar por Jesus. E Ele vai nos ouvir, minhas irmãs. Ele vai nos ouvir, meus irmãos. Nós precisamos somente clamar a Ele. Porque muitas das vezes na nossa vida vão se levantar tempestades. Muitos de nós aqui já se levantaram tempestades na nossa vida. Mas nós precisamos de firmeza. Nós precisamos de saber que nós temos um Deus. Nós precisamos de saber que Jesus já pagou tudo lá na cruz. Nós precisamos de ter fé que agrada a Deus. Porque se nós clamar com fé, Ele vai levantar. O mar escuta a voz de Deus. O vento escuta a voz de Deus. Então os teus problemas também vão escutar a voz de Deus. Porque há poder em nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, o barco estava em apuro, porque as ondas sempre empurravam, quase capota. E os discípulos estiveram numa situação muito complicada. E nós, o que nós fizemos quando estamos nos momentos complicados, quando estamos nos momentos difíceis? O que nós fazemos? Muitas das pessoas se esquecem de Deus, muitas das pessoas se esquecem de clamar, muitas das pessoas se desesperam. Mas quando chegaram esses momentos difíceis, não é para você se desesperar, mas sim é para você clamar por Jesus. É para você se deleitar a Ele, é para você se humilhar a Ele, é para você buscar mais a Ele, dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me acode, porque somente Ele pode te acudir. Louvado seja Deus. Nós tenhamos fé, não pequena fé, e nós não sejamos mulheres e homens tímidos. Deus não nos deu espírito de timidez, mas Ele nos deu espírito de ousadia. Não para nós temer os problemas, não é para nós termos medo, mas é para nós clamar a Jesus. É para nós ter ousadia de chamar a Ele, porque nós somos filhos. É o nosso direito de clamar a Ele, se nós precisamos que Ele faça alguma coisa na nossa vida. Se nós crermos a Ele, nós estaremos alegrando o coração de Deus. Porque Ele se alegra quando nós demonstramos a Ele que nós temos a fé. Quando nós demonstramos a Ele que não importa essa situação que está acontecendo na minha vida, eu creio que o Jesus vai me ajudar. Jesus vai me acudir. Jesus vai me fazer vencer. Porque Ele diz, meus irmãos, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele já venceu a morte. Então nós também podemos vencer muitas coisas. Não vamos deixar o inimigo colocar cada coisa dentro de nós, porque o inimigo, ele coloca que você não vai conseguir vencer. O inimigo coloca que essa luta vai te matar, que as coisas não vão ser do mesmo jeito. Ele acredita que um dia Deus vai mudar a situação. É por causa da fé. A fé é algo precioso que nós precisamos ter dentro de nós. Nós vamos ter dentro de nós, precisamos ter a fé. Esses dias eu fui ver um estudo que falava que, o estudo falou assim, que a maioria dos crentes, aqueles que têm fé de verdade, quando estão em momentos difíceis da doença, são mais resistentes. O estudo falou isso, que os crentes que mais creem em Deus, ainda que tenha qualquer doença, eles demoram para desmoronar. Eles não desmoronam fácil. Eles são firmes. E a maioria das vezes são curados. É por causa da fé. Então eu me alegrei. Agradeci a Deus. Eu falei amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os crentes, mesmo quando tem doença, o estudo está dizendo que os crentes são mais firmes. Aqueles que creem por causa da fé. Então quem não tem fé, quando o médico fala que você tem problema X, acabou o mundo dela.
Acabou o mundo dele. Mas quem tem Deus, quem tem fé, quando o médico diz, você tem doença X, ele fala, tá bom, doutor, mas dentro dele, dentro dela, ela crê na cura. Ele crê na cura. Ele fala, Senhor, ela fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, me cura dessa doença. A pessoa que tem fé, ela não aceita que ela está doente, que aquela doença vai lhe fazer morrer, não. Ela sempre crê na cura. Mesmo se Deus não querer curar, mas a pessoa crê até o último minuto. É isso que agrada a Deus. Então, nessa noite, que nós possamos ter a fé que agradamos a Deus. Porque quando Ele olha para nós, Deus, Ele não olha para a nossa estrutura. Deus olha para o nosso interior. E muitas das vezes, nós sabemos quem é quem quando passamos momentos difíceis. Quando a tempestade se levanta na nossa vida, é aí onde nós percebemos quem é quem. É aí onde você percebe quem é você realmente. Né, gente? Sinta-se à vontade, gente, pode ser. Diz em Salmo 121, eleva os olhos aos montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar o meu pé tropeçar, porque Ele me guarda, Ele nos guarda. Muitas das vezes nós não sabemos de onde nos virá o socorro, mas o socorro sempre, Ele vem do Senhor. Aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, o socorro vem dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, coloca no seu coração que Jesus está aí com você. Muitas das vezes você que não está sabendo clamar, muitas das vezes você que não está clamando a Ele, muitas das vezes você não está chamando a Ele, muitas das vezes você não está acordando a Ele. Irmãos, eu acredito que Jesus não estava a dormir o sono, não. Ele aquietou-se ali. Às vezes tem coisas que Ele permite para ver até onde vai a nossa fé. Ele ficou ali no barco. Jesus sabia de tudo, Jesus sabe de tudo, né? Sabe antes das coisas acontecer. Sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Deus sabe o que vai acontecer quando você sair daqui. Deus sabe o que vai acontecer quando eu sair daqui. Mas nós não sabemos o que vai acontecer. Mas Ele sabe. Então os discípulos se apavoraram, mas estavam ali com o Mestre. Estavam ali com Jesus. Estavam ali com a cura. Estavam ali com a libertação. Estavam ali com o livramento. Mas eles se esqueceram. Então nós não podemos nos esquecer da grandeza de Deus, meus irmãos. Não importa a situação que nós estamos a passar, mas vamos clamar por Ele, porque Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa oração, porque Ele é Deus. Ele ouve quando nós estamos aflitos. Quando nós buscamos a Ele, nós encontramos a Ele. Vocês veem o quão Jesus é bom. Se fossem os outros, teriam dito, assim que vocês temeram, vocês são tímidos, então vamos perecer aqui. Jesus só falou, por que vocês são tímidos? Homens de pouca fé. E falou com o mar, para o mar parar. E o mar obedeceu. Para o vento parar, e o vento obedeceu. E os que estavam ali ficaram maravilhados. Mas quem é esse homem que até o vento escuta a sua voz? Até o vento obedece. É porque Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. O universo, Ele obedece a Deus. O universo, Ele ouve a palavra do Senhor. Então hoje, Ele vai ouvir a sua oração, o seu clamor. Você só precisa chamar Ele. Chamar Ele. Quando está difícil, chama por Ele. Nós já acabamos tempo, muitas das vezes, levando nossos problemas para contar pessoas que não podem